João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 22. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Esse texto, irmãos, é um texto muito impressionante, por causa dessa reação tão forte, tão vigorosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gostamos de achar, as pessoas, é popular falar do amor de Cristo, dizer que Cristo é amor. E geralmente, e hoje é muito comum isso, quando se fala de que Cristo é amor, se fala de que Cristo é um amor que aceita tudo, aceita qualquer posição, qualquer atitude, qualquer pecado. Que Cristo é amor, que nós devemos seguir o exemplo do Cristo que é amor. Geralmente, quando se fala esse tipo de coisa, não se lembra deste texto, por exemplo, ou de textos semelhantes nas Escrituras, onde tanto a segunda pessoa da Trindade, no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, Deus ele se revela como um Deus de ira e que mata e que castiga pecadores e que se volta severamente contra pecadores. O que as pessoas não entendem, meus irmãos, é que o amor de Deus, Deus de fato é amor, Cristo é amor, mas o amor de Deus é um amor justo, é um amor que de maneira nenhuma compactua com o pecado, porque o verdadeiro amor é santo, é puro, é bom, não aceita a injustiça, não aceita o pecado. E o pecado, ele é ofensivo porque ele ofende, ele é contra Deus, ele é contra a sua glória. Quando nós lemos esse texto aqui, nós precisamos compreender, irmãos, que o que acontece aqui é que o Senhor Jesus Cristo se mostra zeloso com relação à casa de Deus e ao nome de Deus. E ele então se volta contra aqueles que estão profanando essa casa de Deus e profanando esse nome de Deus, indo contra o próprio Deus. Aqui está em jogo Deus, a sua obra, a sua palavra, a sua instituição, porque aqui é o templo de Deus, aqui é a festa que Deus instituiu, a Páscoa, o templo de Deus, tudo que pertence a Deus. E aqueles líderes religiosos, juntamente com uma porção de comerciantes, estavam fazendo negócio, usando tudo isso que era de Deus. Então, quando Cristo chega ali, ele, no seu zelo santo pelo nome do Pai e pelo aquilo que o Pai instituiu, expulsa aqueles homens, expulsa aqueles comerciantes e se volta contra aquelas pessoas. E na verdade, meus irmãos, aqui nós temos aprendido que este evangelho escrito por João, estamos fazendo exposição desde os primeiros versículos e chegamos aqui já quase próximo ao final do capítulo 2. Este evangelho, o propósito dele é mostrar Cristo. E aqui, Cristo, ele cumpre profecias do Antigo Testamento, conforme eu vou procurar, na graça de Deus, mostrar hoje aos irmãos, uma profecia específica que se refere a este evento aqui, ao mesmo tempo que aqui ele está inaugurando o seu ministério. Aliás, se vocês forem fazer uma comparação
entre este evangelho e os chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os 3 outros evangelhos, lá também fala de uma purificação do templo, fala de um evento semelhante a esse, só que no final já do ministério do nosso Senhor. E aqui João fala desse evento no início do ministério dele, está aqui iniciando ainda, está no início da história que João está contando. Na verdade, então, são duas purificações, uma no início e outra no final. A do início narrada em João, no final narrada nos outros 3 evangelhos. E aqui, irmãos, João ele continua mostrando esse Cristo. E o que acontece aqui é que nós estudamos, por exemplo, no versículo, nos primeiros versículos do capítulo 2, do 1 ao versículo 11, que o Senhor Jesus opera o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre, que é o milagre de transformar a água em vinho. E ele opera isso numa festa de casamento, uma festa então de família, poucas pessoas. Ele está ali com a sua mãe, está com seus discípulos, ele também foi convidado, ele está ali e ele então opera esse grande milagre. Mas veja, é uma festa, existe ali uma intimidade entre familiares, amigos dos familiares, é um casamento, e o Senhor Jesus Cristo está ali, e o foco principal deste grande milagre são aqueles primeiros discípulos, tanto que você observa no versículo 11, que diz assim, do mesmo capítulo: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui foi o primeiro milagre do Senhor. Ele tinha, como nós já estudamos, através do testemunho de João Batista, ele tinha conversado ainda no capítulo 1, até o final do capítulo, com algumas pessoas. Essas pessoas foram crendo nele, os primeiros discípulos, e esses homens são os que foram aqui beneficiados por esse milagre inicial. Então é uma coisa mais íntima, mais restrita. Mas esse evento, irmãos, da purificação do templo também não deixa de ser um sinal. É um sinal em si mesmo, é um sinal que aponta para um sinal maior, que é a ressurreição de Cristo. Mas aqui a questão é que Jesus Cristo sai de uma revelação mais íntima, familiar, de um casamento, e apenas com seus discípulos, para o ministério público de Cristo. Ele purifica o templo está cheio de pessoas, é a festa da Páscoa, muita gente está ali, e ele chega com uma autoridade surpreendente e expulsa todo mundo, expulsa aqueles cambistas, expulsa aqueles comerciantes, e ali ele então começa o ministério realmente público. Aqui é um evento público, não apenas restrito como casamento, amigos ou seus discípulos, mas aqui ele se manifesta a Israel, se manifesta numa importantíssima festa na Páscoa, e ele se manifesta cumprindo a profecia, eu vou ler com os irmãos ainda, do Antigo Testamento, que diz que quando Cristo viesse, ele purificaria exatamente o templo. E ele faz isso aqui, meus irmãos, ele se revela. Cristo aqui se revela como aquele zeloso Filho de Deus, que cuida do que é do seu Pai, que cuida do templo, que cuida de tudo que é de Deus, e que combate o materialismo, que combate o comércio da fé, e que combate todo tipo de pecado que usa a religião, mas que em vez de entender a religião como uma adoração a Deus, como espiritual, como espírita em verdade, usa o nome de Deus e usa a religião para fazer comércio. Então aqui o nosso Senhor se volta contra isso, contra esse materialismo, contra essa incredulidade dos homens que, em vez de crerem, de entenderem aquilo que ele vai dizer noutra ocasião, que está relatado em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso que é importante, eles, em vez disso, eles buscam o material, eles buscam dinheiro, eles buscam o lucro, inclusive usando o nome de Deus, inclusive usando a religião. Aqui então nosso Senhor, ele vai revelar-se como aquele que purifica esse entendimento errado, que mostra que o que importa realmente é a seriedade ao nome de Deus, o zelo ao nome de Deus, e que essa é a verdadeira religião. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que este milagre aponta para um grande milagre, o maior de todos os milagres que ainda iria acontecer, que é o maior sinal no Evangelho de João. Vocês lembram que
o evangelista, ele diz lá no finalzinho do capítulo 20, ele diz que esses sinais estão escritos para que vocês creiam. O maior sinal relatado por João, relatado na verdade pelos 4 evangelistas, é a ressurreição de Cristo. E este milagre, este evento aqui, em que Jesus purifica o templo, aponta para essa ressurreição e aponta para a inauguração do templo verdadeiro. Cristo, o corpo dele é o verdadeiro templo. Aquilo ali é apenas o templo de Salomão, o templo reconstruído nessa época aqui, eram apenas simbólicos, mas o verdadeiro templo é o próprio corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja e, consequentemente, a própria igreja é o templo do Espírito Santo. Paulo vai falar isso. E este evento, irmãos, está apontando para essa questão do templo verdadeiro, que é o próprio Cristo, o corpo de Cristo, a habitação. Ele é Deus, e Deus veio habitar conosco. Ele é Emmanuel, Deus veio estar conosco. Deus habita com a sua igreja, Deus habita com o seu povo. Mas é impressionante que só os crentes entendem isso. O texto vai mostrar que só os crentes têm esse discernimento. Eu já disse para os irmãos, nós temos aprendido que o Evangelho de João, ele nos fala desde o versículo 14, não é, irmãos? Lá do primeiro capítulo, vamos rever aqui. Ele diz no versículo 14 do primeiro capítulo, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos, nós discernimos, mas nem todo mundo viu. Quem foi que viu? Viu quem creu. No capítulo 2, desse capítulo que nós estamos agora já estudando, no versículo 11, no finalzinho do milagre, quando o milagre tinha acontecido já, melhor dizendo, diz no versículo 11, esse texto que eu acabei de ler: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou o que, irmãos? A sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só tem discernimento dessa glória, só vê essa glória, só compreende as realidades espirituais quem tem fé. Quem não tem fé não compreende. Quem não tem fé fica com um nome, diz que serve a Deus, diz que é de Deus, diz que tem a religião de Deus, como esses líderes religiosos, eles diziam que eram de Deus, mas eles não tinham a visão da glória de Cristo, eles não aceitaram Cristo, ao contrário, eles mataram Cristo, como nós vamos ver na história. Essas pessoas aqui foram as que perseguiram e que mataram Cristo. Esses líderes religiosos, eles não viam a glória de Cristo. Eles tinham uma religião, eles tinham um templo, eles tinham sacrifícios, eles tinham todo um conjunto, meus irmãos, de culto, mas eles não viram a glória de Cristo, porque na verdade para eles a glória que eles viam era a glória da moeda, a glória da riqueza material, a glória do poder humano, a glória dessa vida. Eles não viram a glória de Cristo porque eles viam apenas a glória dessa vida. E o texto vai nos dizer e vai nos apontar aqui, irmãos, nós temos visto a glória de Cristo, nós temos percebido pela fé que a glória de Cristo, ela é a verdadeira glória, que nós podemos perder tudo, como nós cantamos aqui na oração de Abacuque, que ainda que nós percamos tudo, nós vamos nos alegrar no Senhor. Nós temos aprendido com Davi, como ele diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que poderíamos dizer? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Eu posso perder qualquer coisa, mas eu não perco nada, na verdade, se eu tenho o Senhor. Nós temos aprendido com Paulo, que dizia: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Tudo isso, toda a glória humana, tudo que temos aqui vai passar com a morte, mas a glória divina permanece para sempre. Como João vai dizer na sua carta, o mundo passa com tudo que as pessoas desejam, com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que é crente, aquele que ama a Deus, permanece para sempre. Nós temos tido esse discernimento, nós percebemos a glória. É interessante que o final do relato do milagre da água em vinho começa com a fé, com o testemunho de João de que os discípulos creram, e o final desta história também que nós estamos estudando hoje também encerra com o testemunho de João, novamente falando da fé dos discípulos. Perceba isso, no versículo 11 ele diz, quando ele conclui a história da transformação da água em vinho, ele diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. No final dessa história que nós estamos estudando hoje,
no versículo 22, diz assim: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Eles criam, por isso eles viam, eles criam na Escritura, eles criam na palavra de Jesus, eles criam, por isso eles tinham discernimento da glória verdadeira. Por isso que esses homens, meus irmãos, a maioria deles acabou morrendo de forma muito trágica por causa do nome de Cristo Jesus. Essas pessoas aqui que estiveram com o Senhor Jesus Cristo, elas deixaram tudo por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles viram a glória de Deus. Então vamos entrar no texto, meus irmãos, no versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Esses dois versículos, primeiro, ele estava em Caná da Galiléia. Se nós lermos lá no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, que era o casamento. Jesus estava ali, participou daquele casamento, foi convidado. Mas depois daquele milagre, no versículo 12, diz que Jesus desceu a Cafarnaum. Cafarnaum vai ser uma cidade muito importante no ministério de Nosso Senhor. Mas aqui ele ficou apenas alguns dias, algum tempo. Diz o texto que ele não ficou muito tempo. Diz aqui no versículo 12: depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe. Ele estava na companhia de sua mãe, seus irmãos e de seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, irmãos, provavelmente não ficou ali exatamente por causa... o motivo principal dele não ter ficado muito tempo ali era por causa da festa da Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo cumpria toda a lei, observava a lei cerimonial que já estava aqui em vigor no seu tempo, quando ele estava nesse mundo, a lei moral, toda a lei ele cumpria. E diz o texto que estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Estava em Cafarnaum, mas estando próximo à Páscoa, então, algum tempo antes, ele já foi para Jerusalém para participar da Páscoa. E ele tinha sido criado assim, meus irmãos. Vamos ler um texto aqui em Lucas. Lucas, no capítulo 2, no versículo 41. O 40 diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 40. Falando aqui de Jesus, não é? E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmão, Jesus é Deus e é homem. Jesus nasceu de uma virgem, não veio sobre ele, não passou para ele o pecado original, mas ele nasceu, ele é um homem, 100% homem, 100% Deus. Como diz a doutrina ortodoxa que nós estamos já estudando aqui, já estudamos na confissão de fé, uma pessoa, Jesus é uma pessoa, duas naturezas, divina, humana. Então ele é homem, homem como nós, com a diferença de que sem pecado, nunca pecou. E ele foi criado na lei pelos seus pais. Seus pais eram piedosos. Maria era uma mulher muito piedosa, inclusive agraciada por Deus e sustentada por Deus e escolhida por Deus para ser a mãe de Nosso Senhor. E aqui o versículo mostra que eles tinham cuidado, eles ensinavam o seu filhinho da lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor. E o Senhor Jesus era homem, estava aprendendo como homem, estava crescendo como homem, estava se amadurecendo como homem. E o texto mostra claramente isso. No versículo 40 diz: e o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele estava se desenvolvendo tanto fisicamente como estava se desenvolvendo espiritualmente, no seu entendimento, no seu sendo cheio de sabedoria, era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É um mistério, nós não sabemos como isso funcionava em Jesus, e nunca vamos entender, né? Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele era 100% homem, ele também teve o seu desenvolvimento como homem. No versículo 41 diz: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, todos os anos.
Todos os anos, a festa da Páscoa era aquela festa anual. Eu acredito que todo mundo aqui sabe o significado da festa. Então, era em comemoração à libertação do Egito. Então, apontava para Cristo, para a nossa redenção. Mas todos os anos, os israelitas, eles comemoravam essa festa. Junto a ela vinha a festa dos pães ázimos. E essa festa, eu até disse hoje de manhã, essa festa ela era muitas vezes mencionada como se fosse uma festa só com a Páscoa, chamada todas essas duas festas, chamada de a Páscoa. Mas nós temos aqui então que todos os anos os pais de Cristo iam a Jerusalém à festa da Páscoa. E veja o que diz o versículo 42. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os seus parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E olha a resposta de nosso Senhor aqui, quando tinha 12 aninhos. E ele disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Desde menino havia nele um zelo santo pelas coisas do Pai. Ele amava. Ele mesmo disse, né? Tudo que o Pai faz, ele faz. O que o Pai fala, ele fala. E aqui, meus irmãos, já se manifesta esse zelo. E ele foi criado na lei, ensinado na lei, desenvolveu-se aqui como homem. Amava a festa do Senhor, o templo, a lei de Deus, conversava sobre ela, fazia perguntas, diz o texto, não é? Diz aqui no versículo 46, aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E ele deu essa resposta: Não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai? Ele vivia para o Pai, ele amava o Pai e ele vivia para o Pai. E agora, meus irmãos, ele já é um homem, um adulto, e ele está com seus discípulos. Vamos voltar para o capítulo 2 do Evangelho de João. Se aproxima a Páscoa, e como de costume, desde a sua infância, desde a sua adolescência, desde a sua meninice, ele sempre participava da Páscoa, sempre seus pais o levavam. E ele honrava isso e amava tudo isso, porque era a festa do Senhor, era a Páscoa do Senhor, era o templo do Senhor, era a lei do Senhor. Jesus é o exemplo de perfeito amor ao Senhor, zelo ao Senhor, amor à sua lei e amor a toda a instituição do Senhor. Aquilo que é do Senhor, Cristo amava, Cristo defendia, Cristo zelava. Cristo queria sempre puro e bom e santo. Esse zelo, meus irmãos, se manifestava nele desde a mais tenra idade. E aqui nós observamos que esse zelo se mantém. Então, o que diz o texto no versículo 12, no versículo 13 do capítulo 2 do Evangelho de João, é que o Senhor Jesus Cristo faz aquilo que sempre ele fez. Participava da Páscoa, estava próxima. Versículo 12 diz: Depois disso desceu Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos ficaram ali não muitos dias, na casa de algum dos discípulos. Mas ele não ficou ali muitos dias, porque tinha Páscoa, e ele zelava. Ele era o exemplo de zelo pelas coisas de Deus e pelas instituições do Senhor. Então, o que diz? Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém para participar da Páscoa. Aqui nós observamos, meus irmãos, que não há uma reação contra o pecado se nós não amamos o Senhor. Nós vivemos numa sociedade em que o pecado começa a ficar cada vez mais normal. Deixa eu falar um pouquinho aqui para os irmãos da questão da consciência. A Bíblia fala muito da consciência. A consciência é aquela faculdade que nós temos de discernir o bem e o mal, de dizer: isso aqui é certo,
isso aqui é bom, isso aqui é errado, isso aqui é o mal. Essa consciência Deus pôs em cada ser humano. Na criação, e mesmo na queda, essa consciência se mantém, só que ela está atingida, profundamente atingida pelo pecado. O pecado é trevas, meus irmãos. A Bíblia vai mostrar que o pecado é trevas, é obscuridade. E o que vai acontecer então é que o pecado ele vai transtornando, ele vai abalando e enfraquecendo a consciência, de maneira que essa faculdade tão importante de discernimento, ela vai perdendo seu poder por causa do pecado. O pecado, ele é enganoso, ele começa a nos convencer de que ele não é tão mal. Ele é o mal dos males, mas ele não se apresenta como o mal dos males. Ele começa a se apresentar como uma coisa boa. E isso vai massacrando a consciência. No início a consciência, ela sente, ela resiste, mas depois ela vai se acostumando, e daqui a pouco o pecado vai se tornando normal. Assim é, por exemplo, na religião. Uma religião falsa, uma religião onde a consciência está dominada pelo pecado, é uma religião de aparências, é uma religião de cerimônias, é uma religião de máscaras, mas não é uma religião em que realmente se tem discernimento da gravidade do pecado. O pecado ele é explicado, ele é desculpado, se dá razões para o pecado, e as pessoas vão se acostumando no pecado. Assim é a falsa religião. Mas o que causa isso? Essencialmente, irmãos, a falta de temor a Deus. Você lembra o que o Provérbios diz? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A falta de temor a Deus, a falta de respeito a Deus, a falta de zelo a Deus, a desonra a Deus. Quando a pessoa ela não tem respeito a Deus, ela não vai ter discernimento do pecado, porque o pecado é contra Deus. Mas se o pecado domina, se o pecado abala a consciência, isso também significa que aquela pessoa já está sem visão de Deus, sem temor a Deus, sem respeito a Deus. Ela está obscurecida. O que pode curar isso então, meus irmãos? É a visão da glória de Deus, é o conhecimento de Deus. É interessante que todas as vezes na Bíblia em que alguém tem uma visão da glória de Deus, ele percebe o próprio pecado e ele começa a se sentir mal diante do pecado. Vocês lembram que está escrito lá em Isaías capítulo 6? Todo mundo conhece esse texto? Lembra? Isaías ele tem uma visão do que? Da glória de Deus. E o que acontece com ele, meus irmãos? Ele começa a sentir o próprio pecado, ele começa a perceber a própria iniquidade. É isso que vai acontecendo na medida em que o ser humano ele tem um encontro, Deus se revela a ele, ali então a glória de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus, como até por um efeito até de contraste, ele vê a si mesmo, ele vê a sua imundícia, ele vê o seu pecado, ele conhece a glória, mas ele vê a sua sujeira, ele vê a sua miséria, ele conhece a beleza e ele vê a sua feiura, ele começa a ver tudo que o pecado é, a partir do momento que ele tem um discernimento de quem é Deus, de que ele teme a Deus, ele vê a imundície do pecado. Isso é possível então, quando nós temos um conhecimento real de Deus. Agora, quem conhecia mais a Deus do que Cristo? Ninguém. Ele é o próprio Deus. Ele conhecia o Pai, ele amava o Pai. Este Deus homem, este homem Jesus, homem, 100% homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a ele sem medida, cheio do conhecimento do Pai. Nós vemos lá que ele crescia em entendimento, em sabedoria. Ele foi ensinado desde o início. Ele conhecia o Pai, este homem. Tudo isso é misterioso, nós não sabemos exatamente como acontecia em Cristo, nosso Senhor, que não deixou de ser Deus, mas era 100% homem, uma pessoa, duas naturezas. Mas o fato, meus irmãos, é que ele tinha um zelo por Deus, ele amava a Deus, e portanto ele tinha um discernimento do que era o pecado, do que era o mal, do que era bom, do que era errado. Nós precisamos disso hoje. Deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos. Se nós não tivermos conhecimento de Deus, da sua glória, toda a nossa religião será uma religião falsa, será uma religião sem discernimento, será uma religião que não perceberá a gravidade, a malignidade
do pecado. Será uma religião em que nós vamos nos acostumar com o pecado. Deus nos livre disso. Eu quero perguntar a você, meu querido irmão, você ama Deus? Você ama a palavra de Deus? Você ama as ordens de Deus, as instituições de Deus? Você tem um zelo santo por Deus? Você ama a glória de Deus de maneira que aquilo que mais lhe entristece não é nem mesmo o que possa acontecer com você, mas aquilo que ataca a glória de Deus? Lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que a verdadeira obediência, o resumo dos 10 mandamentos é amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com todo entendimento. É isso, meus irmãos, é que faz o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. Quando nós somos realmente atingidos pela palavra, pelo evangelho, tudo mais fica abaixo de uma questão primordial para nós a partir de então. O que importa é: Deus está sendo glorificado, Deus está sendo honrado, tanto na minha vida como na vida das pessoas em volta. A grande questão que eu gostaria de colocar para vocês hoje à noite é isso: se nós não tivermos, meus irmãos, esse zelo e esse amor a Deus, a honra e a glória de Deus, claro que Jesus tinha isso perfeitamente, né? Nós vamos ser sempre imperfeitos aqui nessa vida, mas o verdadeiro cristão, ele tem esse princípio no seu coração. O que importa para ele é a honra ao nome de Deus e a glória a Deus. E é por isso, meus irmãos, quero que vocês entendam bem isso. Esse Senhor Jesus, que estava em Cafarnaum, que veio à festa da Páscoa e que desde criança, desde menininho, foi ensinado nesse temor, é por isso, e é tão somente por isso, que ele tem esse discernimento de que tudo ali estava errado. Era horrível o que estava acontecendo. Era um comércio da fé. Os sacerdotes não percebiam isso. As pessoas ali, líderes religiosos, não percebiam isso. O povo não percebia mais isso. O povo já estava acostumado com isso, era normal, todo mundo fazia isso. Muito menos aqueles vendilhões, aqueles comerciantes percebiam isso. Mas aquele que é a luz do mundo, aquele que é o verbo de Deus, e aquele homem perfeito que sempre andou em comunhão e em temor, ele percebeu que ali o nome de Deus estava sendo afrontado, e sendo afrontado, dizendo-se que com isso estava se servindo a ele, servindo a Deus. E aqui que está a grande questão, meus irmãos. Toda religião falsa, ela desonra a Deus, ela não conhece a Deus, e ela começa a desonrar a Deus em nome de Deus, em nome de Cristo. Lembra do 3º mandamento? Não usar o nome de Deus em vão. Isso é uma quebra direta do 3º mandamento. Não usar o nome de Deus em vão. Então que nós nessa noite possamos meditar muito nisso. Mas observe, irmãos, em segundo lugar, vem a reação de Cristo, e aí vem a purificação do templo. Leiam comigo o versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, os cambistas assentados. O que aconteceu? Era o pátio externo do templo, também chamado o pátio dos gentios. Era até onde ali os gentios podiam ficar, né? Mas eles enchiam aquele local de animais, de todo tipo dos animais que eram usados nos sacrifícios, bois, ovelhas e pombos. Vendiam ali, e isso era muito conveniente, porque já estava perto mesmo ali do local do sacrifício, então isso era conveniente para o povo, era conveniente para os que vendiam, e era conveniente para os sacerdotes, que bem provavelmente lucravam alguma coisa com isso. Só que significava um comércio da fé. Os sacerdotes estavam se dando bem, os vendilhões estavam se dando bem, e o nome de Deus, porém, estava sendo desonrado, porque se fez comércio com a Páscoa, com a festa do Senhor e com o templo do Senhor. Essa é a questão. Observe, irmãos, também tinha os cambistas. Os cambistas eram aqueles
que trocava o dinheiro de outros locais pelo dinheiro dos judeus, que era o único que podia ser comercializado ali no templo, para compra inclusive dos animais e assim por diante. Então era um comércio, e estava aquela feira ali da avareza, do comércio, em nome de Deus, no templo do Senhor, que era um local simbolicamente onde Deus habitava e onde Deus tinha que ser honrado, na festa do Senhor, numa festa que simbolizava a libertação do Egito, onde glorificava o nome de Deus. E as pessoas estavam fazendo isso, desonrando a Deus, desonrando o templo de Deus, desonrando o Senhor, enfim, e estava tudo muito normal, ninguém tinha mais consciência daquilo. Mas aquele que é o Filho de Deus, o Deus homem, o homem perfeito, quando ele chegou, diz o texto, e achou no templo, ele achou no templo. Então ele viu essas pessoas, ele encontrou essas pessoas que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambistas assentados. E o que ele fez, irmãos? No zelo santo dele, no zelo pelo nome do Pai, diz o versículo 15, que tendo feito um açoite de cordões, cordas que estavam por ali todo lugar, porque os animais eram ali presos com cordas, estavam ali por todo lugar, e ele fez ali, como diz o versículo 15, tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, começou a expulsar todo mundo, também os bois. Esse todos aqui, evidentemente que se inclui os vendilhões, inclui todas aquelas pessoas ali. Ele não foi expulsar só os animais, não, expulsou todo mundo. E diz o texto aqui, tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e mais, diz o texto, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas deles, tirou tudo de lá, expulsou. E dizia, meus irmãos, no versículo 16, aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Não façam da casa de meu pai casa de venda. Estão percebendo? Então eles estavam usando o nome do Pai, o nome de Deus, a casa do Pai, como comércio da fé. É gravíssimo isso, irmãos, porque atinge a glória de Deus. É usar o nome de Deus para ganhar bens, para ganhar dinheiro, para enriquecer em nome de Deus, e não respeitando o que é de Deus, respeitando as suas instituições, respeitando a sua lei, a sua palavra, glorificando a Ele, mas usando tudo o que Ele instituiu para o Deus do dinheiro, para a idolatria da avareza, para aquela vida que põe os bens materiais e as coisas materiais e o lucro acima do próprio Deus. Então eles estavam usando o nome de Deus para essa idolatria aos bens materiais. Era exatamente isso que estava acontecendo, e o Senhor Jesus Cristo diz aqui, não façam da casa de meu Pai casa de venda, local de culto. A igreja de Deus, a reunião em nome de Deus, não pode se associar do nome de Deus à idolatria ao dinheiro, à idolatria à avareza, à venda, ao comércio da fé. Isso é gravíssimo, meus irmãos, diante do Senhor. Mas isso é tão comum, meus irmãos. É tão comum que na medida que a glória de Deus se afasta, as pessoas não conhecem mais Deus, elas se tornem, como eu disse no início, habituadas com o pecado, e o comércio da fé vai se instituindo, e o lucro e a questão do ganho financeiro, inclusive em nome de Deus, é que vai se destacando e dominando e dominando toda a vida religiosa. Não é assim hoje? O que é, meus irmãos, a terrível teologia da prosperidade ensinada nas igrejas modernas, e que diz que Deus vai nos prosperar, que o que importa é a riqueza, o que importa é o poder, o que importa é o ganho. Isso é muito conveniente também. É conveniente, assim, nesse momento como aqui, ninguém mais reclamava, porque era conveniente para todo mundo, era conveniente para quem ia fazer o seu sacrifício, porque evitava de vir com o seu animal, já comprava o animal ali. Era conveniente para os comerciantes, era conveniente para os sacerdotes, é conveniente aos homens, na sua impiedade, no seu pecado, acreditar que Deus vai satisfazer os seus desejos idólatras, os seus desejos
por lucro. Então, irmãos, não existe inocentes. As pessoas que seguem os teólogos da prosperidade, que seguem a pregação do lucro, são pessoas que amam o lucro, que amam o dinheiro, que amam os bens acima de Deus. As pessoas que pregam isso são também mercadores da fé, vendilhões do templo, que espalham falsas promessas e em nome de Deus enriquecem realmente. Mas imagine, meus irmãos, eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. Imagine a ira de Deus contra tudo isso. Deixa eu lhes dizer uma coisa aqui, meus irmãos. Jesus é homem, Jesus é Deus. Aqui é uma manifestação na Escritura, como é o caso de Sodoma e Gomorra, como é o caso do próprio dilúvio, como outras situações em que a Bíblia narra, em que Deus se manifesta em sua ira e chicoteia pecadores de maneira muito forte. Vamos ler aqui um texto, meus irmãos. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Isso aqui está falando, irmãos, da manifestação da justiça, da ira deste mensageiro, que é o próprio Cristo. Olha o que o texto diz: porque ele será como fogo do ourives, como sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. Mas olha o que diz lá no primeiro versículo, eu quero destacar: eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O Senhor virá ao seu templo. Aqui está, irmãos. O Senhor veio ao seu templo. Quem resistirá? Ele vem na sua ira. Ele chega no seu templo. Jesus é Deus. O templo é dele. A festa é dele. A casa é dele. Tudo ali é dele. E ele não se agrada do que ele vê. O que acontecerá quando esse mesmo Senhor vier no dia do juízo? Ele se agradará das igrejas? Ele se agradará da religião do nosso tempo? Ele se agradará, irmãos, de nossa religião? Eu queria destacar um ponto aqui. Eu falei da teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade é só um ponto, ou melhor, é só uma manifestação disso gravíssima, popular e terrível, mas é só um tipo de manifestação do materialismo que se transforma em religião quando ela perde a visão de Deus, a visão da glória. E aí o que acontece? Perde a visão da glória e começa a considerar a glória material como mais importante que tudo. Toda vez que as pessoas perdem, irmãos, o senso e o conhecimento de Deus, elas pode ficar até com o nome de Deus, com o nome de Cristo, com o nome de cristianismo, mas a religião delas sempre vai ter esse elemento materialista. O que vai importar é a minha vida nesse mundo, o que vai importar é o meu dinheiro, o que vai importar é o meu poder, o que vai importar é a minha vida aqui, e não a glória de Deus. Você pode fazer vamos dizer assim, um teste entre a verdadeira fé e a falsa fé. A verdadeira fé não é contra os bens materiais, nós não somos contra, e não devemos pregar contra, mas a verdadeira fé coloca os bens materiais no lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão, o que, irmãos? Acrescentadas. Tudo mais vem abaixo, vem após Cristo e o reino de Cristo. É assim, é a verdadeira fé. Assim viveram os apóstolos, assim viveram os santos da igreja de todos os tempos. Todos os verdadeiros cristãos são chamados santos na Bíblia. Assim viveram todos
os verdadeiros cristãos, considerando o reino de Deus acima de tudo. E o resto é importante, é bom e é útil. Por exemplo, Paulo diz, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o homem de Deus, ele considera a importância do dinheiro, ele usa o dinheiro, ele ganha dinheiro, mas tudo para a glória de Deus. Deus é importante, mas toda vez que a religião vai se afastando, pode ser o nome de cristianismo, pode ter o nome de cristianismo, pode ter tudo, mas ela perde essa visão da glória espiritual e ela começa a ser materialista de uma forma ou de outra. A teologia da prosperidade é só uma manifestação disso. Mas pode acontecer, irmãos, em todo o chamado cristianismo. Então o que o nosso Senhor aqui faz, ele tem um zelo, e o versículo 17 diz assim, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Lembraram-se do que está escrito. Será que eles lembraram na hora, ou será que eles lembraram depois? Uma questão aqui importante. Eu sou mais levado a acreditar que eles lembraram depois, porque foi depois que eles entenderam, não é? Sobre a ressurreição de Cristo. Não é o que diz lá o versículo 22? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos os seus discípulos, lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Parece, então, mais evidente que isso aconteceu depois. Ali eles não entendiam muito ainda. Mas depois eles se lembraram de que havia uma profecia também nos Salmos que se referia a Cristo. Onde é que está isso aqui? Salmo 69. Estou mostrando para os irmãos que Cristo cumpre a profecia de Malaquias 3 e Cristo cumpre essa outra profecia também que está no Salmo, profecia messiânica. Os Salmos apontam para Cristo. Então vamos olhar aqui, Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Davi fala aqui do zelo pela casa de Deus. E na verdade aqui já é uma profecia que apontava para Cristo, em que Cristo cumpriria a promessa de Malaquias, a profecia de Malaquias, e no zelo santo dele, no zelo pelo nome de Deus, no zelo por Deus, ele então faria isso. E diz o versículo 17 que os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Eu queria que os irmãos guardassem isso. É bem interessante que esse texto vai mostrar o seguinte, esse caso aqui da purificação do templo, que tanto o que estava escrito no Antigo Testamento a respeito de Cristo, as profecias a respeito de Cristo, como as próprias palavras de Cristo se tornaram a base da fé dos discípulos. Daqui a pouco eu vou falar disso, no final já, mas eu quero destacar isso aqui aos irmãos. Jesus foi zeloso pelo templo de Deus, e aqui os discípulos perceberam isso, e no versículo 19 diz, Jesus respondeu, no versículo 17 ainda, lendo, diz assim, os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Irmãos, pense bem agora, aqui nós temos dois pontos importantes de aplicação para a nossa vida. Primeiro, tanto Cristo, zeloso como ele era, não compactou com o pecado, mas se levantou contra o pecado, a desonra ao nome de Deus. Então, primeiro, eu queria fazer aqui trazer um primeiro pensamento aos irmãos nesse ponto. Nós devemos ter o mesmo zelo. Nós não podemos ser pessoas em que, em nome, falei no início, em nome do amor, dizer, não, está tudo certo, está tudo bem. O amor é um amor santo, é um amor justo, é um amor zeloso pela glória de Deus. Portanto, irmãos, nunca a verdadeira igreja de Deus, o verdadeiro cristianismo vai compactuar e vai aceitar o pecado, muito ao contrário, vai condenar o pecado, vai proclamar a lei de Deus contra o pecado de forma clara, falando da mesma maneira como tudo aqui mostra que Deus Santíssimo abomina a venda no templo, abomina o comércio da fé, abomina essas coisas que desonram o seu próprio nome. A igreja de Deus tem que se levantar de forma clara, sem equívocos, para que todos vejam que ela está contrária a isso. Se nós dissermos assim, não, mas isso é assim mesmo, e nós não temos que nos levantar contra isso,
nós não estamos seguindo o zelo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, deixa eu te falar uma coisa. Esse texto, ele não está nos dizendo para nós chegarmos em qualquer lugar com chicote, com corda e sair chicoteando todo mundo. Não, porque só um podia fazer isso. Quem? Cristo. Ele é Deus. Ele podia fazer isso. E vocês notaram que ninguém se voltou contra ele? Impressionante a autoridade de Cristo. Aquelas pessoas perceberam que aquele homem, até então ainda não conhecido por elas, mas aquele homem tinha uma autoridade divina, e ninguém se levantou contra ele. Não aconteceu uma revolta naquele momento, não. Ele expulsou e todos saíram, porque eles perceberam que havia uma autoridade em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia fazer isso, nós não, irmãos. Mas nós vamos nos levantar contra o pecado de maneira, na pregação, na palavra, claramente mostrar o que é o pecado e condenar o pecado na igreja, na sociedade e assim por diante. A segunda coisa, irmãos, é tanto eu devo ser zeloso quanto a condenar o pecado, quanto eu devo ter cuidado para que a minha religião não se torne materialista. E isso só é possível quando existe fé, quando eu tenho uma compreensão da glória de Deus. Mas a grande questão que se levanta aqui é o seguinte, o que eu tenho procurado trazer desde o início. Nós temos uma visão clara da glória de Deus e do que importa é esta glória, e não a questão, irmãos, da glória material e da glória deste mundo. Esse é o grande teste para a nossa fé. Esse é o grande teste para o nosso cristianismo. As coisas, o dinheiro, as coisas desta vida não são mais em si mesmo, são bênçãos de Deus e podem ser muito úteis, mas desde que tudo isso esteja abaixo daquilo que realmente importa, a glória do nome de Deus. Mas vamos continuar lendo o texto, meus irmãos. Aqui no versículo 18, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Esses judeus aqui, provavelmente está se referindo aos líderes religiosos. Essas pessoas vão aparecer várias vezes no relato do evangelista João como aqueles que vão se opor a Cristo. E é interessante que ele diz assim: que sinal nos mostra para fazeres isto? E como muitos comentaristas têm destacado, isso aqui foi uma pergunta muito tola. Primeiro, porque Jesus estava cumprindo a profecia de Malaquias. Segundo, porque em vez de eles se arrependerem, verem o próprio pecado, eles ainda querem, o que eles estão perguntando aqui, que autoridade tu tens para fazer isso? Não é? Que sinal? Mostras um sinal para nós, algo evidente aos nossos olhos, para que possamos dizer: não, esse homem aí é de Deus, ou é o Messias. Que autoridade tens para fazer isso? Em vez de eles se humilharem, em vez de eles reconhecerem o pecado, em vez de eles se entristecerem com o seu próprio pecado e deixarem o pecado, eles são arrogantes e eles querem questionar aquele que vem lhes mostrar o seu pecado. E não é isso que todo pecador faz, na sua cegueira pelo pecado. Ele fica irado e ele quer saber: que autoridade você tem para me dizer isso? Ora, a autoridade da lei de Deus que condena o seu pecado, e você deveria se arrepender e se humilhar e não ser arrogante. Mas o pecador é arrogante. Que autoridade mostras? Que sinal nos mostra? Mas a pergunta do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele vai no cerne do problema. E deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho dito que as pessoas não têm discernimento das coisas de Deus a não ser pela fé, quando creem, e elas só percebem a glória de Deus pela fé. Isso vai acontecer exatamente agora. Então a resposta de Jesus vai ser bem interessante e vai mostrar isso. Observe o que Jesus diz no versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Destrua o templo e eu vou levantar em 3 dias. Essas palavras aqui podiam se referir tanto ao corpo como ao templo, a uma construção. Esse levantar aqui também podia se referir tanto à construção como à ressurreição. Mas eles estavam tão obcecados só pela questão material que eles não perceberam o que o Senhor Jesus quis dizer aqui. Eles pensaram que Jesus estava falando de templo, eles pensaram que Jesus estava falando de
de reconstruir, ou de construir, restaurar alguma coisa. Mas Jesus não estava falando de templo, Jesus estava falando do seu corpo. Jesus estava falando da sua ressurreição. Jesus estava falando, a palavra dele aqui, ela, porém, e esse é o ponto, irmãos, ela só podia ser compreendida por aqueles que não estão obcecados e dominados na sua consciência pela religião materialista. É bem interessante que esses homens não tinham fé. E eles não conseguiam discernir as realidades espirituais e a glória de Cristo Jesus. Eles não conseguiam entender as palavras de Cristo. Cristo falava uma coisa, eles entendiam outra. Cristo estava falando do verdadeiro templo e eles entendiam outra coisa. Cristo estava falando da ressurreição e eles só estavam pensando no templo. Porque eles não compreendiam. Porque eles não tinham fé. E a falta de fé torna impossível a pessoa compreender as realidades espirituais. Aliás, meus irmãos, os próprios discípulos não compreendiam ainda muito bem, não é? O que o texto diz no versículo 22? Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se do que lhes disseram e creram na Escritura e na palavra de Jesus, que Jesus tinha dito. Só depois, até aquele momento também, eles também não entenderam. Quer dizer, que nem os judeus entenderam, os que foram questionar Jesus, se voltar contra Jesus, nem os próprios discípulos naquele momento entenderam. Por quê, irmãos? Porque a fé deles ainda precisava crescer mais. Os incrédulos não entendiam nada mesmo. E aqueles ainda precisavam ser fortalecidos na fé, não entenderam também. Tem um princípio aqui, não tem? Quanto mais fé, mais entendimento. Quanto mais fé, mais compreensão, mais luz sobre as verdades de Deus, mais discernimento, mais visão da glória. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? Eles não entendem, e a resposta deles diz no versículo 20, eles até zombam da palavra de Jesus. Eles dizem assim: disseram-lhe, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. 46 anos, aqui na verdade o templo nem tinha sido ainda concluída a restauração desse templo, tinha sido realmente acontecido durante 46 anos, ele foi edificado, ainda estava sendo edificado. E eles disseram: ora, tu vai levantar em 3 dias? Mas Jesus não estava falando daquele templo. Jesus estava falando, diz o versículo 21, ok, irmãos? Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava disso, do templo do seu corpo. Era isso realmente que ele estava falando. Agora, notem, irmãos, Jesus está dizendo que este é o sinal da autoridade dele, né? Veja a pergunta dos homens. Vamos ver a pergunta dos homens no versículo 18. Que sinal nos mostra para fazeres isto? Em outras palavras, eles estavam perguntando assim: como é que tu provas a tua autoridade para fazeres isso? Aí Jesus disse: destrua o templo em 3 dias. Eu vou o quê? Eu vou restaurar. Você está entendendo aqui o que Jesus está falando? Eu vou restaurar. O que o texto está dizendo? Que Jesus está falando do corpo dele. E ele diz: eu vou me ressuscitar. É isso que ele está falando. Eu vou ressuscitar a mim mesmo. Eu pergunto a vocês: algum morto pode fazer isso? Mas Jesus é Deus. Eu vou ler o texto aqui de novo, irmãos, para nós tirarmos qualquer dúvida. Observem, versículo 19: destruí este templo, que é o seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Eu vou levantar este corpo, eu vou ressuscitar. Destruí o meu corpo e eu me ressuscitarei. Mas que coisa impressionante. E ele diz: aqui está a prova de que eu tenho autoridade, ou seja, que eu vou o quê? Ressuscitar pelo meu próprio poder, porque eu sou Senhor, eu sou Deus. Eu tenho autoridade para expulsar esses vendilhões, para não aceitar esse comércio na casa do Senhor, porque eu vou me ressuscitar. E só pode ressuscitar a si mesmo o próprio Deus. Cristo morreu, Cristo ressuscitou.
pelo próprio poder de Cristo, que é Deus, homem. Este é o sinal de que ele tem autoridade para fazer isso. Mas eles não perceberam nada disso, eles não entenderam nada, eles não compreenderam nada. Eles acharam que Jesus estava falando de templo, eles acharam que Jesus estava falando de reconstruir o templo, eles não entenderam nada. Eles até zombaram de Cristo, porque eles, irmãos, não tinham fé, não tinham discernimento. Mas vejam, irmãos, vamos entender agora e compreender então esse ponto. A falta de fé faz as pessoas não entenderem a palavra de Deus, não entenderem o ensinamento de Deus. Aí acontece assim, né? Aquele bate e volta, bate e volta. Qual é outra expressão bíblica que fala do coração? Coração o quê? Endurecido. A coluna também que não se dobra, não se humilha, não se curva. É a soberba, é o orgulho, é a incredulidade, está tudo junto. De maneira que Deus fala, Deus diz, Deus anuncia o seu mandamento, mas o ser humano diz. Não é que seja incompreensível. Se você pega, por exemplo, eu posso dar vários exemplos bíblicos, mas vou dar um que nós sempre estamos voltando. Você pega Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A glória de Deus está marcada em tudo que Deus criou, mas os homens não aceitam. Os homens adoram a criatura em vez do Criador. Eles são rebeldes. Aquilo fala de algo voluntário, é algo voluntário. Eles não querem crer, eles não aceitam, eles dizem não cremos, não aceitamos. Essa incredulidade faz com que eles não percebam a glória do Evangelho. É muito triste, irmãos, que se Deus não nos der o dom da fé, não romper isso, não nos der um novo coração. Por isso que a Bíblia fala de novo nascimento, por isso que a Bíblia fala de regeneração, por isso que a Bíblia fala que a fé é um dom, é a obra da graça. Se o Espírito Santo não vier, não fizer uma obra, meus irmãos, ninguém crerá. Alguém poderá ouvir 1000 pregações, uma vida inteira de boas e fiéis pregações, morrer e ir para o inferno na sua incredulidade, porque todas aquelas pregações não vão causar nenhum efeito, porque ele é um incrédulo. Só a graça de Deus pode abrir o coração. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou começar a falar do novo nascimento aqui em João, porque os 2 últimos versículos, eles falam para nós de que, vamos ler aqui, só uma préviazinha aqui para os irmãos, no versículo 23, olha o que o texto diz no versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Só que deixa eu lhe dizer, essa fé aqui não era fé verdadeira, não era uma fé verdadeira, porque olha o que o texto diz no versículo 24, mas mesmo Jesus não confiava neles, porque todos os conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus conhecia o coração dele, Jesus sabia que aquela fé não era uma fé verdadeira, era uma fé que nós podemos chamar de fé temporária. Está lá, por exemplo, simbolizada inclusive na parábola do semeador. Tem gente que parece que crê, mas não crê, e Jesus sabe que não crê. Falta fé verdadeira, genuína no coração. Aí no capítulo 3, qual é o assunto do capítulo 3? O novo nascimento. Essas coisas estão conectadas no texto, irmãos. O que o texto está mostrando para nós é que, se não houver novo nascimento, se não houver uma obra da graça, ninguém crerá, meus irmãos. Ninguém vai enxergar. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, mas isso só acontece quando se tem fé, quando se confia na palavra, quando se acredita na palavra, mas ninguém vai crer se não nascer de novo. Porque não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É a graça. A situação do homem é tão terrível que ele não entende, ele não crê, ele não quer crer e ele nem pode crer. Mas Deus opera a graça no coração do seu povo, e ele operou graça no coração desses discípulos, irmãos. O final do texto é muito belo. O final do texto, nesse trecho, no versículo 22, vamos ler para concluir a mensagem desta noite. Ele diz assim: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se, né? Lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Eles lembraram, então Jesus ressuscitou.
Só depois que Jesus ressuscitou, eles não compreendiam ainda, eles também tinham que crescer na fé e na compreensão. Mas quando Jesus ressuscitou, a luz brilhou. E eles se lembraram, Jesus disse isso. Ele disse, destrua o templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele estava, ele disse isso, ele falou isso. Outra coisa, eles não lembraram só da Escritura, eles não lembraram só da palavra de Jesus, mas lembraram também, o quê? E creram na, o quê? Escritura. Que Escritura? Salmo 69, Malaquias 3. Eles lembraram que o Antigo Testamento profetizou que Jesus iria entrar no templo e iria purificar o templo. Eles lembraram que o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus nosso Senhor. Então você tem o Antigo Testamento apontando para Jesus, você tem Jesus falando e acontecendo o que ele diz. Ele é o próprio verbo, ele é a própria palavra. Então tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento aponta para quem? Para Jesus. O Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. No Antigo Testamento foi profetizado que Cristo purificaria o templo. No Novo Testamento, Cristo purifica o templo e fala do verdadeiro templo, que é o templo espiritual, o seu corpo. Eles lembraram de tudo isso e creram na palavra de Jesus. Então, a mesma coisa hoje, meus irmãos. Nós lembramos, à medida que nós lemos na nossa Bíblia, é isso que vai acontecendo, a nossa fé vai sendo fortalecida, assim como aconteceu com os discípulos, assim acontece conosco hoje. À medida que lemos a Bíblia, à medida que ouvimos a pregação fiel no Antigo e no Novo Testamento, o que é que vai acontecendo? O Antigo Testamento vai se tornando mais claro para nós, como aquele que aponta para Cristo, e o Novo Testamento vai se tornando também mais claro para nós, como aquele que cumpre o Antigo, que Cristo veio, que veio a esse mundo para quê, meus irmãos? Para morrer numa cruz. Essa é a mensagem central do Evangelho. É por isso que na ceia do Senhor nós comemos o pão, nós bebemos o vinho, porque a mensagem central do Evangelho é que Cristo morreu numa cruz por pecadores, para redimi-los, para justificá-los, e ressuscitou dentre os mortos, porque Ele é a primícia dos que dormem. E para dizer assim, que Ele estava inaugurando o novo templo. Aquele templo era apenas simbólico, mas o templo verdadeiro é o seu próprio o quê? Corpo. E não é isso que Paulo vai dizer? Eu queria concluir lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele fala, Paulo, que a igreja é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. A igreja é o templo de Deus. A igreja é o templo simbolizado lá no Antigo Testamento, o corpo de Jesus, e a igreja, porque ele é o cabeça. É claro que tudo isso aponta para a igreja também. A igreja é a morada do Altíssimo. Por isso que hoje não tem templo, porque tudo aquilo era simbólico. Por isso que Jesus vai falar que o templo perde o seu valor, e o que importa agora é que os verdadeiros adoradores adorem em qualquer lugar, em que? Em espírito e em verdade. Irmãos, essa é a religião verdadeira, é a religião espiritual, é a religião do Espírito Santo, é a religião que vê a glória do Evangelho, que percebe a glória da morte de Jesus, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, da mediação de Cristo e do futuro retorno de Cristo para buscar os seus eleitos, para formar então, concluir a formação dessa noiva bendita, purificada, cheia do Espírito, habitação de Deus, a igreja de Cristo Jesus nosso Senhor. Essa religião espiritual não é a religião dos vendilhões, não é a religião dos que amam o lucro financeiro, mas a religião daqueles que, como Paulo dizem, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque o que importa é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa verdadeira fé, meus irmãos.